Então vamos ver na 14, é só essa definição de função. Vejam lá. Em um certo dia, 3 mães deram à luz em uma maternidade. A primeira teve gêmeos. Vamos colocar aqui 1 teve gêmeos. A segunda, trigêmeos. A terceira, único filho. Filho único. Considere o conjunto das 3 mães, o conjunto das 6 crianças, né? São 6. 2 mais 3 mais 1. E as seguintes relações. Ah, não, relação ele deu o nome. Vou ter que chamar de A, B, C. Relação 1. A relação que associa cada mãe ao seu filho. 2. Associa cada filho à sua mãe. 3. Associa cada criança ao seu irmão ou irmã. Certo. Ele quer saber quais dessas relações são funções. Tudo é relação, porque você está ligando coisas com outras coisas. Né? A primeira está pegando uma mãe e fazendo flechinha para os filhos dela. Ó, esses aqui são os filhos dela. Você pode mostrar num quadro para alguém. Né? Ó, a mãe Suzana tem os filhos Rafael e Gabriel. Isso aí é uma relação. Beleza. Mas ele quer saber quais dessas relações, ou qual, são ou é função. Qual é o cuidado que eu tenho que ter? Esse aqui, ó. Cada x só pode ter uma resposta. É como se eu falasse assim, ó, eu te dou um x, você me cospe o y. Te falo um valor, você me joga outro. Então aqui, vamos pensar só na relação 1. Associa cada mãe ao seu filho. É como se eu te falasse o nome da mãe, a mãe A, B ou C, e você me falasse o nome do filho dela. Mas um só, porque associa ao seu filho. Cada mãe só pode ter uma resposta. O que é a resposta nesse caso aqui, imagem? Filho. Então, é verdade que cada mãe só tem um filho? Não, se eu te falo a mãe A, você não sabe o que me responder. Você não sabe se você fala Gabriel ou Rafael. Você fica travado. Você não tem o que me dizer. Porque ela tem 2 imagens, tem 2 respostas. Vou colocar aqui os gêmeos Gabriel e Rafael. Trigêmeos, Dudu e Edu. Filho único, Serafim. Eu coloquei só homens, né? Serafina. Pronto. Aí. Se você falo mãe B, você não sabe o que me responder. Você fica... Não tem o que falar. Então, isso aqui não é uma função. Porque existem X, mãe. Ó. Mãe é o X. É o seu filho, Y. Imagem. Não é função porque existem mães com mais de um filho. Ou seja, X com mais de uma imagem. Isso não pode acontecer. É como aquele esquema que eu falei. Você me dá uma quantidade de cachorro quente, eu te falo 3 preços diferentes. Você vai ter que pagar 3 preços. Não, você paga um só. Isso aqui não pode acontecer. A 2. Associa cada filho à sua mãe. É como se eu te falasse, Gabriel, você consegue me falar qual é a mãe? Sim, Gabriel é A. Rafael, é A. Ah, a mãe é a mesma, não tem problema. O importante é, eu te falo o nome do filho, filho é X, você me responde a mãe. É possível fazer isso? Sim. É o que o Frank faz, o Frank sabe. Eu falo o nome de um aluno, ele sabe quem é a mãe. Ou sabe quem é o pai. Só tem uma resposta. Para a mãe só tem uma resposta. Para o pai só tem uma resposta. Vamos colocar assim. Então, é diferente, né? É o contrário. Agora, se eu falo para ele o nome de uma mãe, bem, ele pode até saber um dos filhos dela. Mas ele pode não saber outro. Vai que tem outro filho que ele não conhece. Então, são relações diferentes. É justamente o contrário, né? Mas o importante é isso. É função. Porque para cada filho está associada apenas uma mãe. Afinal, uma criança dessas aqui, pelo menos, só tem uma mãe. Ou seja, cada X só tem uma imagem. Então a 2 é função.
A3 associa cada criança ao seu irmão. Cada criança, X, ao irmão, Y. Imagem. E aí, o que vocês me dizem? Já não é. Mas por quê? Quais são os problemas? Tem mais de um. Tentem aí. Cada criança... Se eu te falo uma criança, você consegue me falar o irmão? Toda criança tem um irmão exatamente? Isso aí, Matheus. Não. Pode ter mais de um irmão, né? Então, se eu te falo Gabriel, você me responde na hora. Rafael, fechou. Deu certo. Se eu te falo Rafael, você volta Gabriel, fechou. Se eu te falo Serafina, você não fala nada. Porque Serafina não tem irmão. O que eu falei? Cada X tem que ter uma imagem. Então, há dois problemas. Serafina não tem... Isso aqui é um nome que eu inventei, né? Pode colocar... O filho único não tem irmão. Boa. O filho único não tem irmão. É X sem imagem. Não pode. B. Tem outro problema aqui dos trigêmeos, né? Du, Dudu e Edu. Cada um desses três, se eu pego o Du, por exemplo, ele tem duas respostas. Não pode. Cada trigêmeo possui mais de um irmão. X com duas respostas, duas imagens. Isso não pode acontecer. Nós vamos ver o que significa isso na aula seguinte. Em diagrama, que é basicamente esse esquema de flecha que eu falei para vocês. E também em gráfico. O que acontece no gráfico quando um X tem duas respostas ou quando o X fica sem? Isso aí a gente vai poder daí analisar pelo gráfico, já dá para você saber se aquela relação é uma função ou não é. Então, a 1 e a 3 são relações. Você está relacionando pessoas a outras pessoas, beleza. Mas não são funções. Isso é importante. Apenas a relação 2 é uma função. Que é a letra B. Somente a 2. Tranquilo? Isso aqui é um exercício interessante que não trata nem de números, né? Além do trigêmeos. É só uma função com palavras e letras. Vamos então para o 16. Mackenzie. Considere f de x igual a ax mais b. Certo? Isso aqui é uma função o quê? Genérica. De que tipo? Revimos ali hoje. O Zoom deu problema de novo, às vezes eu não ouço ninguém. Daí vem no chat, tô falando. E não escuto ninguém. Não, parece que tá tudo certo. Isso aqui é função afim. É uma reta. A função mais fácil que tem. Ele fala o seguinte, se você jogar 0, a resposta dá 1. Joga 0 no x, ele dá 1 como resposta. E ele fala também que se eu somar todos esses números aqui, vejam, eu tenho 11 parcelas, não são 10, né? Do 0 até o 10 dá 11. Tenho 11 parcelas aqui. Se eu somar isso tudo dá menos 99. Quanto vale isso? E aí, sugestões? Pelo enunciado dá para saber que o B é 1. Fechou, né? Primeiro passo, isso aí. Veja, se f de 0 é igual a 1, veja o que significa f de 0, né? Pega a função. Vocês sabem que o que está ali dentro, o que está aqui dentro é x, e eu falei que é 0. Então, onde eu tiver x, eu substituo por 0.
A vezes 0 fica 0. Sobra só o B. Mas a gente sabe que f de 0 é igual a 1. Ele disse. F de 0 é igual a 1. Então, quer dizer que B é igual a 1. Beleza. Descobrimos isso aí. Isso vai ajudar. Senão não teria como fazer. Então, com uma equação, já descobrimos o B. Com essa outra, a gente vai descobrir o A. Tendo B, tendo A, beleza, só jogar aqui. Então, vamos fazer isso aqui. Vejam só, eu tenho 11 parcelas dessa função aí. Eu já sei que a função simplificou aqui, ó. Em vez de eu dizer que ela é ax mais b, eu já sei que ela é ax mais 1, porque o b vale 1. Beleza. Já sei alguma coisa. Agora eu tenho que substituir para todos eles. Todos eles eu tenho que jogar esse ax mais 1. Substituindo em cada um o x correspondente. F de 0 eu já sei que é 1, né? Ele falou. Não tenho que me preocupar com isso. F de 1. Bem, no lugar do x eu jogo 1. Dá pra gente colocar parênteses para saber de onde veio o que, né? F de 2. No lugar do x eu jogo 2. Mais, tananã, F de 10. No lugar do x eu jogo 10. Opa. Diminuir aqui para ficar tudo na mesma linha. Veja só, os parênteses é só para nossa clareza aqui, mas eles não são úteis de outra forma. Algebricamente não muda nada ter os parênteses aqui, porque é tudo mais, né? Não tem nem o menos aqui para distribuir. Então, isso aqui eu poderia tirar os parênteses, para a gente poder juntar as coisas mais facilmente. A vezes 1 é A. Tá, vamos simplificar as coisas. Aqui eu tenho, vou colocar o número na frente que a gente está mais acostumado, né? 2A mais 1, mais 10A mais 1. Beleza. O que vocês observam aí de padrão? Veja, eu tenho 1, depois A mais 1, 2A mais 1, 3A mais 1, 4A mais 1, tananã, 10A mais 1. Quando eu for juntar essas coisas, vai ficar o quê? O que eu vou poder simplificar aí? Quantos uns eu tenho? 10. Lembra que eu falei, ó? São 11 termos, né? 11. Cuidado, isso aí pega. É pegadinha. Ah, de 0 a 9, quantos dígitos tem? É normal falar 9, sendo 10, né? São 10 dígitos que nós temos. Ó, de 0 até 10, são 11 parcelas. Cada um deles traz consigo o número 1, porque todos eles têm B. E o B vale 1. Então eu vou ter 1 escondido aqui, 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 aqui. Ao todo eu terei 11 uns. Então, todos esses uns aqui vão se somar. 1 mais 1 mais 1 mais 1, 11 vezes. Eu tenho 11. Depois eu tenho que juntar os As. Eu vou ter A mais 2A mais 3A mais 4A, tananã, até 10A. Isso é igual a menos 99. Quanto que dá A mais 2A mais 3A mais 4A até o 10? Faço aí, não precisa nem de... Dá para fazer por fórmula de PA, mas não é nem um assunto aqui, não se preocupem com isso. Dá para fazer na mão. Você tem 1A, depois mais 2, mais 3, mais 4, até o 10. Dá quantos? 55A? 55A. É um número famoso, é um número triangular. Os números que a gente obtém somando, só um adendo aqui, né? Somando desde o 1 até chegar no limite, são os números triangulares. O primeiro é o próprio 1, que ele não soma com ninguém. O segundo é 1 mais 2, 3. O terceiro, 1 mais 2 mais 3, 6. Então esses números aqui que a gente vai obtendo assim são os números triangulares. 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, por aí vai. Aí quando eu faço com 10 vai dar 55. Isso aí. Mas antes de a gente simplificar aqui, esse 11 eu já posso passar para lá, né? Negativo. Menos 11 para simplificar com isso aqui ficar menos 110. Menos 99, devo 99, devo 11. Estou devendo muito. 110. Certo. Ali dentro dos parênteses, então vai ficar 55A. Tudo isso aqui, né? Do 1 até o 10 dá 55A.
55A é igual a menos 110. Beleza, quanto vale o A? Só passar dividindo. A igual a menos 110 dividido por 55. Menos 2. Fechou bonitinho. A vale menos 2. Quer dizer que eu tenho a minha função completa agora. Se a minha função é ax mais 1, e o A eu sei que vale menos 2, a função é menos 2x mais 1. Beleza, mas eu nem preciso disso aqui porque ele não quer saber. Se ele quisesse saber a função, né? Tá pronto. Ele quer saber quanto vale A ao cubo mais B ao cubo. Acabei de descobrir quanto vale A e eu já sabia desde o começo quanto vale a B. A é menos 2 ao cubo mais 1 ao cubo. Menos 2 ao cubo. Lembra? Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Vai ficar negativo, né? Porque é o expoente ímpar. Menos 8. Mais 1 dá menos 7. Que é a letra A. Acho que a única pegadinha ali é esse 11 aqui, né? E claro, o chatinho é somar isso tudo. Que mesmo que se você não fizer na mão, fizer na fórmula de PA, você tem que lembrar da fórmula também. Então é a parte mais complicada, eu acho. Mas se você errar e colocar aqui 10, tem 10 termos só, não 11. Na hora que você for isolar, você vai ver que vai dar quebrado e não vai fechar com nenhum valor aqui. Então você ia saber que tá errado. Não sei se é saber consertar, mas pelo menos dá pra tentar de novo. O problema é quando a gente acha que tá certo e nem olha duas vezes, né? Tranquilo? Eu tinha pensado, dito pra vocês inclusive, pra fazer a 18, mas eu discordo de ela estar aqui, porque ele não passou essa teoria ainda. Ele vai passar depois, na frente A também, mas mais pra frente. Então a gente não vai fazer essa 18 que tem a ver com função composta. Não temos a ferramenta aqui para fazer ainda. Vamos fazer a 20. Tentem dar uma olhada na 20 aí, enquanto eu respondo uma dúvida que vai chegar aqui para mim agora. Ah, sim. Peraí. Vou fazer um esquema aqui de exibir várias páginas. Eita, nem tantas. Daí, calma aí. Aí, já tira a foto de vocês aqui. Olha lá. Calma aí, dá pra gente juntar aqui tudo numa página só. Isso aqui eu já sei o que ele quer. Beleza. Vamos lá. Isso aqui eu não preciso saber. Função não interessa. Tá aí. Os dois exercícios. Beleza. A 20. A 20 nós temos uma função de real para real. É função real de variável real. Definida por 2x menos 1. Olha, outra função afim. São as mais fáceis de trabalhar. Determine todos os valores de m para os quais vale a seguinte igualdade. Vamos lá. Veja, ele deu f de x. Tudo que está dentro dos parênteses, eu vou lá na função e troco x por isso. A gente sabe substituir agora. Não, é melhor assim mesmo. Então ele me disse que f de x é igual a 2x menos 1. Ele quer saber quanto vale f de m ao quadrado menos 2f de m mais f de 2m. Olha essa VUNESP, hein? M sobre 2. Ele só quer saber se a gente sabe substituir. Se nós sabemos que tudo que está aqui dentro, que é o x, eu tenho que comparar com tudo que está do outro lado. Se desse lado esquerdo aqui eu troquei x por m ao quadrado, do lado direito eu tenho que trocar x por m ao quadrado. Bem, essa não é a parte mais difícil. A parte mais difícil vai ser simplificar, mas não é tanto também.
Vejamos. F de m ao quadrado. Vamos fazer parte a parte aqui, né? M ao quadrado. Em vez de ser 2x menos 1, vai ser 2m ao quadrado menos 1. Eu troco, né, o x pelo que está ali dentro. Tranquilo. Eu tinha x, aqui era x. Tenho m ao quadrado, aqui é m ao quadrado. Vamos fazer a mesma coisa para os outros. Eu quero f de m. Eu sei que é vezes 2, mas vezes 2 é da equação. Eu estou querendo avaliar só f de m. Bem, se f de x era 2x menos 1, f de m é 2m menos 1. Só trocou a letra. E f de 2m agora? Opa. No lugar do x eu coloco 2m. Então, esse 2 vem daqui, né? Vamos colocar esse 2 vem dali. Vezes 2m, que é o meu novo x. É o que está lá dentro. É 2 vezes o que está lá dentro, né? Então, o dobro de 2m menos 1, continuando a função. Isso aqui dá para simplificarmos. O 2 multiplica com 2m, dá 4m menos 1. Pronto, tem todas as ferramentas aí. Agora é só jogar na equação para ver o que dá para simplificar. Ele quer saber para quais valores de m isso aqui funciona. Vai ver tem mais de um, vai ver não tem nenhum. Pode não ter resposta. Então vou voltando à equação. Só substituir. F de m ao quadrado é isso aqui. Vou colocar tudo em parênteses para deixar tudo dividido bonitinho, né? Depois eu vejo se os parênteses são necessários ou não. Menos o dobro de f de m, o dobro disso. Aqui eles são obrigatórios, parênteses. Eu tenho que dobrar tanto 2m quanto menos 1. Mais f de 2m. F de 2m está aqui. É igual a m sobre 2. O resultado só é zero quando pelo menos um dos dois fatores é nulo. Ou seja, ou m é zero, já tínhamos descoberto isso, ou m é zero. Ou isso aqui é zero. Certo. Mas quanto tem que valer m para isso aqui ser zero? Aí você isola o m, isso aqui virou uma função do primeiro grau, tranquilinha de isolar, né? Você passa o 1 para lá, troca o sinal, 4m é igual a 1, passa o 4 dividindo agora, m é igual a 1 quarto. Então tem essas duas respostas. Com o zero funciona, com o quarto funciona. Letra nenhuma porque é dissertativa. Então m é igual a zero ou m é igual a 1 quarto. Essa é a resposta. Vamos ver. Opa. Mas aí fica muito pequeno, né? Tirar uns espaços aqui. Aí o exercício 20. Então aqui, nessa aula, o livro não dá ênfase. Ele segue o mesmo esquema lá no primeiro ano. Inclusive eu estou vendo funções com eles também. Não dá ênfase a uma função específica. Nem nesse capítulo, nem no próximo. Que já vão pegando aí. Livro 2, primeira página, frente A. Aula 5. Peguem lá. Nem nesse que vimos e neste que veremos. Neste, acho que é isso. Ele foca numa função específica. São características gerais de função. Aqui apareceu função afim, apareceu quadrática, que são bem comuns, né? Mas ele está focando só em substituir. Você substitui o valor, por exemplo, o x ali, né? A gente fez isso em várias e várias. Ou você descobre a função afim, a função que governa aquela relação, como aquele exemplo do quadrado no retângulo.
que queríamos saber a área em função do x, ou de uma corrida de táxi, ou do lucro, nós descobrimos a função lucro. Então essa aula foi focada nisso. Esta aula que virá, aula 5, foca em gráfico, mostra também diagrama, fala mais de domínio, contradomínio, mas assim, de maneira geral, não é nenhuma função específica. Daí depois a gente continuará na aula 6 com função afim. Opa, aí sim. Aí nós começamos a especificar as coisas. Temos função afim, aulas 6 e 7. Aí ao longo das aulas ele vai apresentando função quadrática. É tipo o que a gente viu de equação quadrática. É um pouquinho diferente, nós vimos só a raiz, né? Aqui na função quadrática ele vai mostrar gráfico, vértice, estudo do sinal, inequação, tudo que tem de função quadrática. Mais para frente nós vamos ver função modular, função exponencial, logarítmica, as outras funções que surgem aí. Mas por enquanto é só característica genérica. Tranquilo? Pegaram aí? Aqui, ó. Livro 2, frente A, aula 5, página 1. O primeiro ponto que ele chama atenção aqui, para a gente revisar, é do plano. Compartilhei com vocês aí o Paint. Espera aí que eu não sei se eu compartilhei o certo. Acho que é esse aí mesmo. Vocês estão vendo aí uma curva, né, no gráfico. Ele traz uma diferente, mas tanto faz. A ideia aqui é só para a gente saber tirar do gráfico os números corretos. Ou é 100 ou é 200? Não tem meio termo aqui? Ok. Então temos o eixo X e o eixo Y. Padrão, horizontal, vertical. Temos uma escala bonitinha, inclusive ele usou a mesma escala para o X e para o Y. Cada tantos centímetros é uma unidade, tanto horizontalmente quanto verticalmente. Isso não precisa acontecer. Eu poderia dizer que aqui vale 1, ou que até aqui tudo isso aqui vale 1. No Y, tanto faz. O que é interessante é você manter, né, a mesma escala no mesmo eixo. Não dizer que aqui é 1, aí aqui é o 2, dá um espaço gigantesco. Isso aí não é interessante. Você pode até mudar, né? Você muda o formato do gráfico e aí perde a noção que nós temos aqui do que nós já conhecemos, de função exponencial e tal. Essa função aqui não tem não tem um nome especial, acabei de criar. Mas ela tem alguns fatores interessantes. Eu fiz aqui o mais genérico possível. Primeiro, vamos aprender a localizar os pontos, né? Relembrar. Isso aqui, ó, bateu certinho numa quina, né? Nessa quina aqui da escala, do quadriculado. Então eu consigo ver facilmente qual é o endereço desse ponto aqui. Ele vem para cá, no Y, e para cá, no X. Esse lápis aqui é uma maravilha. Então que ponto é esse? Como que eu forneço o endereço dele? Quanto ele vale em X e quanto ele vale em Y? Esse ponto P. 1 e menos 1? Não, dá uma olhada de novo. Vamos lembrar, ó. O primeiro número é sempre o X, né? Então é menos 1 no X. E quanto no Y? O 1 do Y tá aqui, ó, embaixo. Ele tá batendo lá no 2, né? Ó, conta os quadradinhos. Então é menos 1 no X e 2 no Y. Ele tem 2 de altura e foi 1 para a esquerda. Em geral, acho que nunca vamos fugir disso no ensino médio. Para a direita é positivo, para a esquerda é negativo, é só seguir a seta. Ela aponta para o sentido de crescimento. Para cima é positivo, para baixo é negativo.
Então, se é menos 1 no x, quer dizer que ele andou uma unidade de tanto faz do que 1 metro, 1 segundo para a esquerda. E 2 para cima, porque o y vale 2. Beleza. O que mais que nós temos de interessante aqui? Esses pontos, ó, em que bate no eixo x, eles têm um nome especial. Que nome é esse? Eu tenho 3 deles. Primeiro, qual que é o endereço desse ponto aqui, ó, desse ponto? Vamos colocar o endereço dele, ponto Q. Chamei o outro de P, vamos chamar esse aqui de Q. Qual é o endereço dele? Quanto ele vale em x e quanto vale em y? Bem, o x está em cima, né? Está no segundo quadradinho, o x vale 2. E o y? Como é que eu vejo isso? Isso aí, Flávio. No y, o y ele demarca a altura do ponto. Que altura que ele está? Quanto que ele está para cima? Nada. Quanto ele está para baixo? Nada. Ele está justamente no eixo x, bem no meio, né? É o zero. Veja, isso aqui é um ponto especial. Quando uma das coordenadas, nesse caso o y, é zero. Quando o y é zero, nós sabemos isso. Fizemos Bhaskara, aprendemos isso. Que quando eu faço y igual a zero, que é quando eu resolvo por Bhaskara, por exemplo, equações quadráticas, eu estou buscando justamente as raízes. Então, esses pontos que batem no eixo x são as raízes da função. Na verdade, a gente só nos interessa o x, né, que bate. O x que é a raiz. O menos 4 é a raiz, o menos 2 é a raiz, e o 2 é a raiz. São 3 raízes. Se eu garanto que essa curva aqui só vai para baixo, né, ela nunca volta e bate de novo, e essa aqui também não vai para baixo de novo, eu posso afirmar que essa função só tem 3 raízes. Menos 4, menos 2 e 2. Outro ponto importante é onde bate no eixo y. Porque aqui o x vale zero. Cuidado para não confundir, né? Bateu no eixo x, é o y que vale zero. Bateu no eixo y, é o x que vale zero. Então esse ponto aqui tem zero no x. Isso aí também é importante. Nós vamos ver o que isso representa no gráfico de uma função afim, que é uma reta, ou de uma parábola. Que dá pra gente encontrar esse valor, que isso aqui seria 2, alguma coisa, 2,2, por exemplo, facilmente, só pela equação. Tá, o que mais tem de importante aqui? Essa noção de crescimento, ó. Vejam que daqui até esse ponto aqui, perto do menos 3, até esse x, a função decresce, cai. Depois ela cresce até aqui. Nessa região, fiz isso inclusive de propósito, ela fica constante, não vai para cima nem para baixo. Depois só cai, só decresce. Isso a gente vai ter que analisar, se é uma função crescente ou decrescente, ou constante, ou nada. Essa aqui não é crescente, nem decrescente, nem constante, porque uma hora ela desce, depois ela sobe, depois ela fica reta. Então, isso aqui não é nada. Você pode classificar quanto ao crescimento em determinadas regiões. Você me fala, ó, desse x aqui, esse lápis aqui é uma maravilha, desse x aqui, né, até esse x aqui, ela cai, então ela é decrescente. Decrescente. Aqui que eu fiz, ó, já delimitei, aqui ela é constante. Constante. Nessa região aqui, que ela é uma reta horizontal. Quando é horizontal, é constante, porque a resposta é sempre a mesma, o y é sempre o mesmo. Vocês lembram que o y é a resposta, a imagem. Não muda. Se a reta é horizontal, o y é igual. E daqui para cá ela decresce, né? Decrescente de novo. Nessa outra região ela é crescente, então dá pra gente dividir assim. Dá pra fazer. Mas tem funções que só crescem, funções que só decrescem. Aí sim a gente pode chamar de função crescente, decrescente. Ou funções que são constantes a vida inteira. Por exemplo, você paga lá uma passagem
de avião, você pagou um preço, R$500. Aí você quer fazer uma função do preço da passagem em função do número de salgadinhos que você pega no avião para comer. Vai ficar mais caro? Se o salgadinho, claro, for de graça, né? Como é na maioria dos voos comerciais aqui. A não ser que você tenha que comprar, não vai ficar nada mais caro. É uma função constante, vai ficar sempre R$500. Não interessa se você pegar um salgadinho, 2, 3, 4, 5. Vai ficar o mesmo preço. Essas funções não são praticamente tão interessantes. Não tem muita aplicação, mas existem. Funções que não variam. Né, a função da mesada que eu recebo dos meus pais em função da quantidade de louça que eu lavo. É sempre a mesma coisa, que no meu caso é nula. Não recebo nada. Não interessa se eu lavo muita louça ou pouca louça, eu ganho sempre a mesma coisa. Então tem funções que são constantes. O preço que eu pago numa corrida de táxi é crescente. Você anda mais, você paga mais. Não tem muita conversa. Então é sempre crescente. Bom se fosse decrescente, né? Andasse mais, pagaria menos. Não é assim que funciona. Vamos pegar aqui. Deixa eu abrir outro. Depois eu pego o gráfico da função crescente. E como eu faço o gráfico de uma função? Por exemplo, de uma reta, de uma parábola. Uma reta tem a vantagem que você pode usar uma régua. Mas eu passo por quais pontos? Deixa eu pegar o... Vamos fazer um outro exemplo aqui. Ele fornece, inclusive, um exemplo para a gente. F de x é igual a 2x. Isso aqui vai ser uma reta, a gente vai ver depois mais detalhadamente que isso aqui é uma função afim, porque o x não tem nada de engraçado acontecendo com ele, não tem quadrado, não tem raiz, o x não está embaixo, não tem seno, nem log, e ele não está no expoente, então não está acontecendo nada de diferente com ele. Isso aqui é uma função afim, que é uma reta. Se é uma reta, eu só preciso de 2 pontos, vocês sabem que 2 pontos determinam uma reta. Beleza, então eu só preciso calcular 2 pontos dele. Como eu faço isso? Joga um x, qualquer um. Você pode até criar uma tabela aqui, né? Vamos fazer uma tabela. Tabela de eu joguei o x, calculei o y, ou f de x. É sempre bom você jogar x igual a zero. Facilita o cálculo. Quando eu faço x igual a zero aqui, vou deixar mais bonitinho isso, né? O y vai dar zero. Você joga 0 lá, ficou 0. Se eu jogo x igual a 1, o y vai dar 2. É o dobro, sempre o dobro. Pronto, se eu sei que é uma reta, eu não preciso jogar mais nada. Mas às vezes é interessante, para outros gráficos, você jogar um negativo. Joga o menos 1, vê o que acontece lá na região negativa. Opa, vai ficar menos 2, beleza. Olha, eu tenho 3 pontos. 0, 0, 1, 2 e menos 1, menos 2. Vamos jogar 2 desses pontos aí. Vou escolher esses dois aqui, ó. 1 e 2 e menos 1, menos 2. Vamos fazer isso lá no gráfico. Vou pegar aqui o pincel. Pode ser o pincel. O nosso primeiro ponto, que eu estou escolhendo, é 1 e 2. Então tá. 1 no x, tá aqui. 2 no y, tá aqui. Você vai lá, vai bater um pontinho aqui. Achamos um ponto. 1 e 2. O segundo que eu escolhi é menos 1 no x, menos 2 no y. Então você vai fazer a reta deles aqui e vai ver que eles vão se encontrar aqui. Beleza, eu tenho 2 pontos, eu consigo fazer a reta. É só eu fazer uma reta que liga os 2 pontos. Eu tenho que começar daqui. Interessante. Aí. Fazer uma reta que liga esses 2 pontos. Vejam
por onde que ela está passando. Dá pra gente continuar, né? Se eu disser que é uma reta infinita, por exemplo. Está passando justamente no 0, 0, na origem. Nós vimos que era um ponto. Só que eu não precisei usar esse terceiro ponto para fazer a reta. Para uma reta eu só preciso de 2. Então eu usei 2 pontos quaisquer. Por que você jogou 1? Porque era fácil. Você pode jogar π, pode fazer qualquer número. Se ele estiver no... se a função permitir. A função aqui não falou nada, que eu não posso... que eu sou proibido de usar algum valor. Então você pode usar qualquer valor para x. Aí você calcula o y correspondente. Se é uma reta, eu ligo os dois fazendo uma reta. Pronto, eu tenho minha função. Essa função aqui é 2x. Vejam que ela é crescente, né? Porque ela só está subindo. Eu sempre olho da esquerda para a direita para avaliar isso aí, né? Se ela é crescente ou decrescente. Então eu olho no sentido de crescimento do x. Uma função crescente, ela, eu digo assim, é fácil de lembrar, que ela dá a ideia de concordar. Na função crescente, o x e o y concordam. O que eu quero dizer com isso? Conforme eu aumento x, eu aumento y. Estão concordando, aumento, aumento. De fato, se eu pego x igual a 1 e aumento para x igual a 2, vocês podem ver que o y aumenta de 2 para 4. Né? Se eu pego aqui o x igual a 2, dá y igual a 4. Então aumentei o x, aumentou o y. Beleza. Eles concordam. Isso é uma função crescente. Ah, e se eu diminuo o x, o que acontece com o y? Diminui também. Eles concordam. Aumenta um, aumenta o outro, diminui um, diminui o outro. O que é uma função decrescente, então? Função decrescente é quando elas discordam. Não precisa ser uma reta. Uma função decrescente. Eu estou aumentando x. O que está acontecendo com o y? Diminuindo. Se eu aumento o x de menos 3 para 1, o que aconteceu com o y? O y estava aqui em cima, positivo, no menos 3, né, no x menos 3. E lá no x igual a 1, o y ficou negativo, diminuiu. Então eu aumentei o x, diminuiu o y. Discordam. Essa é a diferença de funções crescentes e decrescentes. Então isso aqui é uma função que construímos. Ah, e se não for uma reta? Aí eu sugiro que você faça mais de 2 pontos. 3, 4, 5. O que der aí. Nossa, função 2x tem esse gráfico aí. É sempre bom fazer o com x igual a 0, para saber o que acontece. Com x negativo, x positivo, para saber como se comporta a função em todas as regiões. Nós vamos ver que se for uma parábola, geralmente eu preciso de 3 pontos. Só que se forem os pontos certos, às vezes 2 já bastam. Isso a gente vai ver bem mais para frente. Olha o que nós fizemos. A partir de uma lei de formação, fizemos o gráfico. Sabia que dá para fazer o contrário também? Geralmente, né, se eu consigo fazer num sentido, eu posso fazer no outro. Mas, como eu sempre falo, não quer dizer que a dificuldade é a mesma. Passar do gráfico para a equação é mais complicado. Mas vamos fazer isso aí também. Beleza, falamos de gráfico, crescente, decrescente. Aí ele fala de domínio e imagem. Isso é interessante a gente pegar aqui do diagrama. Forneci aqui um exemplo. Função de y igual a x sobre 2. Calma aí, Flávio. Já leio aí. Então eu tenho uma função y igual a x sobre 2. Definidas para esses conjuntos. Ou seja, eu pego x, divido por 2, é a minha resposta. 0 dividido por 2 dá 0. 2 dá 1. E assim por diante. A gente pode definir o seguinte. O domínio é de onde eu saio, de onde eu parto. É justamente o conjunto A. É o domínio. O contradomínio é onde eu chego. É o conjunto de chegada, de destino. É para onde que eu estou indo. Eu estou indo para o conjunto B, que ele tem tudo isso aqui, do 0 até o 9. São 10 números que ele possui. E qual a diferença de imagem? A imagem está sempre dentro, a gente fala contida, né? No contradomínio. É sempre um subconjunto do contradomínio. A imagem, como o nome diz, é o conjunto dos números que são imagem de alguma coisa,
que são resposta de alguma coisa. O 0 faz parte da imagem porque ele é a resposta de alguém. Ele é a resposta do 0. O 1 faz parte do conjunto imagem porque o 1 é a imagem do 2. O 6 não faz parte da imagem porque não tem flecha chegando nele. O 6 não é imagem de ninguém. Então ele faz parte do contradomínio porque ele está lá no conjunto, mas não tem nada chegando nele. Isso a gente pode ver depois também pelo gráfico. Isso aqui é só analisando pelo diagrama. Depois a gente observa pelo gráfico também. Vocês têm aí no livro um outro exemplo, né? Que é... Ele faz uma outra função, não sei se ele dá a lei de formação dela, mas não precisa. Ele só faz as flechas, mostrando justamente isso. Conjunto imagem só pega quem é a imagem de alguma coisa. Quem é a resposta de alguma coisa. O que não pode acontecer? Vou pegar outros exemplos aqui. Deixa eu achar primeiro. Vocês vão me dizer se isso aqui é uma função ou não e por quê. Esse diagrama que eu coloquei. Ele representa uma função? Espera aí que coloquei errado, né? Aqui. Esse diagrama aqui, isso aí, representa uma função, apesar de estar meio estranho, não está tão bonitinho quanto esse aqui, ainda assim é uma função, porque lembra que eu falei só de uma restrição. Cada x só pode ter uma resposta. Beleza. O 1 só tem uma resposta? Sim, é o 2. O 2 só tem uma resposta? Sim. O 3 só tem uma resposta? Sim. O 4? Sim. Só pode sair uma flecha de cada x. É o que está acontecendo. Não interessa se sobram valores aqui e não interessa se chegam mais de uma flecha no mesmo valor. Isso não importa. Isso aí a gente vai ver quando for lá para classificar em injetora, sobrejetora e outras coisas. Mas para saber se é função, não tem problema, tá? Sobrar valores aqui. O que foi? Me deixou lá sozinho. Pessoal, desativa o microfone. Se não for fazer pergunta. Obrigado. O Flávio perguntou aqui. Não, Flávio, se é uma função constante, você vai ter uma reta, não um ponto. É uma reta, porque você pode variar um deles, por exemplo, x, e o y é sempre igual, mas você está variando alguma coisa. Então fica uma reta, não uma função constante. Agora vamos pegar outro. Esse aqui é uma função? Não. Por quê? O A tá faltando um para responder. Tá faltando eu dar uma... Exatamente, ó, o Matheus falou também. O 3 não tem imagem. Não é função, porque o 3, o elemento 3 do conjunto, não tem imagem. Perfeito. É como aquele caso que eu falei das crianças com os irmãos, né? Tinha uma criança lá que não tinha irmão. Não tinha a quem associar. Então não dá. Não funciona. Essa aqui. Não tá sobrando ninguém. Mas é função? Não. Por quê? O 1 tem mais de uma resposta. Exatamente, porque o elemento 1 tem mais de uma imagem. É um x com dois y. Não pode. Jamais. É aquele esquema que eu falei, ó. Você vai comprar um cachorro quente, você vai pagar R$1
e menos R$1. Mas não tem como você pagar dois valores. Ainda a gente não está vendo equação, Matheus. Isso aqui não tá, ele não... Que equação fornece essas relações aqui? Às vezes nem tem uma relação, uma equação bonitinha. Não precisa sempre ter, né? Vai ver, não tem uma equação que dá certo para todos esses valores, que leva o zero no zero. Beleza, muitas equações levam o zero no zero. Mas que levam o 1 no 1 e no menos 1, o 2 no 2 e o 3 no 3. Então, às vezes ele pode pedir que equação se adequa a esses dados aí. Mas aí é algo mais simples, né? Não desse jeito aqui. Por exemplo, essa aqui, ó, se eu não mostrasse para vocês a equação, daria para ver, né, que o 0 está indo para o 0, o 2 para o 1, o 4 para o 2. Cada um está indo para sua metade. Então eu sei que a resposta é só pegar a metade do x. Beleza. Aí eu consigo fazer uma equação. Mas nem todas têm. Essa aqui, então, não sei dizer. Se existe, nem se existe uma equação, né? Uma equação com uma expressão bonitinha só. Beleza, então vocês pegaram essa ideia aí de diagramas. Uma outra rapidinho para a gente ver se é função ou não. E aí a gente parte para os problemas. Seria rapidinho se eu tivesse encontrado. Quando não é função pelo gráfico. Vamos ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Vejam só o que está acontecendo aqui. Cadê? Olha esse gráfico aí, ó. Esses dois, né? O primeiro gráfico é de uma função. Ela cresce, decresce, cresce, decresce. O segundo não é uma função. Por quê? O que está acontecendo de estranho aqui? Tem duas respostas para o x, duas imagens. Exatamente, olha só. O x igual a A, que é esse x aqui embaixo, esse A, eu vou jogar ele para cima para bater na função, eu descubro que ele tem duas respostas. Isso não pode acontecer. Então, pelo gráfico, ele não pode voltar. Ele está indo para a direita, você não pode voltar para a esquerda. Mudar de ideia. Quando isso acontece, isso aqui não é uma função. É um gráfico. Por que isso aqui não é uma função? Vejam, o critério é o mesmo. Só que eu posso analisar o critério tanto por tabela, quanto por diagrama, quanto por gráfico. Que critério que é? Cada x é obrigatório ter apenas uma resposta. Nós vimos o que significa isso no diagrama. Então, aqui o 1 está tendo duas respostas, não pode. Vimos o que significa isso numa tabela, quando eu fiz a tabela, que daí eu coloquei dois valores lá em cima. Por exemplo, eu vou colocar dois valores aqui, π e 3. Não pode. Beleza. Mas agora vamos ver também pelo gráfico, que representa isso aqui, ó. Vejam que cada x, para eu saber a imagem dele, é só eu bater, fazer uma reta e bater no gráfico. É o que está fazendo aqui essa reta vertical. Ele está pegando no x igual a, está fazendo uma reta, onde bateu no gráfico é o y correspondente, é o b. É a altura dele, né? Você pode fazer isso para todos os x. Se você encontrar um x, pelo menos um, que encosta no gráfico em 2 pontos ou mais, lascou. Não é função. Porque um x tem duas respostas. Na prática, o que significa isso? Significa que o gráfico estava indo, se você pegar da esquerda para a direita. Está indo bonitinho aqui, foi, e resolveu voltar. Se ele fizer uma curvinha assim, já era. Porque com certeza você vai ter um x com duas respostas, pelo menos. Esse A aqui, inclusive. Ou um vizinho dele. Um vizinho dele, se você passar uma reta aqui do lado, também vai ter duas respostas. Você tem infinitos x com duas respostas, né, com duas imagens. E isso não pode acontecer. Vejam, o A tem a resposta B e também tem a resposta C. Isso não pode. O que ele pode é subir e descer. E isso ele pode fazer. Quando ele sobe e desce, vejam o que significa. Vamos passar lá para o Paint. Ou deixa eu ver se tem naquele... Aquele meu, acho que está até um pouco melhor.
Tá com uma resolução melhor, apesar de estar mais torto. Ó, nesse gráfico aqui. Vejam só, ele está subindo e descendo. O que significa isso? Por exemplo, se eu pegar uma reta aqui, essa reta, eu estou fixando, quando eu pego uma reta horizontal, eu estou fixando um y. Peguei o y igual a 1. Deu certinho aqui. Ele bate no gráfico em 3 pontos. Quer dizer que temos 3x com o mesmo y. Isso pode acontecer? Pode. Você ter diferentes x, ó, os x são diferentes, para dar a mesma resposta, não tem problema nenhum. É como se fosse uma promoção. Você compra 3 lanches, paga R$50. E o quarto sai de graça. Então, se você compra 3 lanches, você paga R$50. Se você compra 4, você paga R$50. Não tem problema nenhum. Você pode ter 2x diferentes com o mesmo y, né? É isso que está acontecendo aqui. Eu tenho aqui, por exemplo, ó, como eu falei, o que é a raiz? A raiz é y igual a 0. Nós temos diferentes x com y igual a 0, diferentes raízes. E isso pode acontecer. Porque ela está subindo, descendo, subindo, descendo. O que não pode, ela está indo para a direita e resolve ir para a esquerda. Se eu fizer qualquer voltinha aqui, ó, isso aqui já não é função mais. E não só isso, tá? Não só necessariamente você voltar. Se ela do nada ficar vertical em algum momento, ficou vertical, também não é função. Por quê? O que significa vertical? Vamos pegar aqui, ó. Vamos fazer isso aqui. Ó. Ué? Não, então vou fazer correto. Do nada aqui ficou vertical. Ué, significa que eu consigo encontrar pelo menos um x, aqui na verdade é um x exatamente, esse x aqui, ó, que possui diferentes y. Olha esse x, o x 4,3, 4,4. Ele possui esse y, porque bate ali no gráfico, ele possui esse y. Olha só, ele tem várias respostas. É um x com infinitas respostas. Então, isso não pode acontecer também. Cada x só pode ter um. Então, eu sempre vou atrás para saber se é função ou não. Você vai atrás no gráfico, né, de retas verticais, de seções verticais, ou se ele está voltando. É por isso que a gente fala, aqui para ver se é gráfico, se fala em teste da reta vertical. Você traça a reta vertical em todos os pontos que você conseguir. Em todos. Vou pegar aqui novamente. Acho que isso aqui já era. Vou apagar aqui. Por exemplo, aqui, ó. Vamos fazer o teste da reta vertical. Em qualquer x que eu quiser, tem que ser em todos, na verdade, todos os infinitos x, eu vou traçar uma reta vertical. Todos eles. Se uma dessas retas, bater em 2 pontos no gráfico ou mais, quer dizer que não é função. Mas se eu fizer as infinitas retas e nenhuma delas encontrar 2 pontos, quer dizer que é função. Isso aqui você pode fazer infinitas. E nenhuma dessas retas vai bater em 2 pontos. Vejam, sempre bate em 1. Diferente aqui, ó. Aqui eu estou fazendo o teste, beleza. Opa, é função, tá tranquilo, parece que é. Maravilha. Fácil. Opa, não passou no teste. Fiz uma reta, essa aqui, que bateu em 2 pontos, ó. Aqui embaixo e ali em cima. Já era. Ou inclusive essa aqui, né? Então a gente fala em teste da reta vertical, das retas verticais. Para saber se é função ou não, pelo gráfico. Claro, você não vai fazer infinitas retas. É só o nome que se dá, né? Se vocês encontrarem por aí, significa isso. É muito mais fácil na prática, que eu falei. É só olhar se existe alguma seção vertical ou se ela volta. Se ela está indo, sempre está indo, imagina, da esquerda para a direita. Se ela volta para a esquerda, digamos assim, faz a voltinha. E isso não pode acontecer. Professor, Oi. eu posso fazer essa análise a partir da função, né? Quando você diz função, você diz lei de formação, gráfico. Lei de formação. A lei de formação. F Certo. de x é igual a y. Se você pode fazer essa análise aí. Bem, se ele já te deu a lei de formação e falou que é uma função, beleza, é uma função, não tenho que olhar.
Agora, se ele te dá essa equação e pede se é uma função, aí já é mais complicado. Aí você tem que fazer uma prova algébrica que mudou o y, você tem que mudar o x. Isso aqui é uma outra maneira de analisar. Por que essa aqui não é função? Olha só. Porque eu mudei o y, por exemplo, eu mudei desse y aqui de cima para esse aqui de baixo. E o que aconteceu com o x? Não mudou. Nesse ponto aqui, o x é o mesmo. Então você tem que provar algebricamente que sempre que você muda o y, o x também muda. E isso já é mais complicado, a gente não chega nem a ver isso aí. Mas é uma maneira de provar. Você tem que garantir para mim. Ó, mudei o y, eu sou obrigado a mudar o x. Eu não posso ter o mesmo x para y diferente, né? Mas é mais complicado. Então é improvável ele me dar uma determinada equação lá e é improvável ele pedir para mim comprovar se aquilo é uma função ou não. É tão improvável que eu não lembro de ter visto um exercício assim, né, pela lei de formação. Mas se aparecer, a gente faz. É só você Beleza. dar, né, você fala que um é y1, o outro é y2. Aí você calcula o x1 e o x2. Você tem que provar que eles são diferentes. É um negócio bem, assim, abstrato, né, bem teórico mesmo. Mas é seguindo a lógica. Se mudou o y de y1 para y2, o x1 tem que ser diferente do x2, porque tem que mudar o x. Né, a teoria é essa. Sim, para valores baixos fica até fácil, mas, por exemplo, vai que a função não é mais função em, sei lá, Daí não, aí surge valor de x em quadrado. 1800 e pouco, lá para frente ou para cima, não sei. Não, por isso que a gente prova, você não vai ficar testando x por x, né? Pode acontecer de ela fazer essa voltinha lá pra frente. Então, por isso que a gente prova algebricamente, que ela não faz essa volta, mas isso aí é realmente nunca vi. É mais pelo gráfico ou pelo diagrama. Ah, bom. Beleza. Vamos lá, exercício 1. Peguem lá a página 3. Só precisamos dessa teoria aí. Situações para resolver 1. Deem uma lida aí enquanto eu mudo a tela aqui. Deixa eu ver se é interessante voltar aquilo lá. Olha aí um exemplo atual, né? De bactéria. Claro que a gente está falando aqui atualmente de um vírus, mas eles têm crescimentos similares, né? Que envolve função exponencial. Quando é natural. Agora, quando tem algum inibidor de crescimento, um veneno, aí elas começam a decrescer também. E existe estudo para tudo isso aí, mas a gente não vê, vocês não vê em biologia. Não chega a ver tanto assim, tão detalhado. Então nós temos um estudo feito com um certo tipo de bactérias, detectou que a quantidade dessas bactérias no corpo do paciente varia aproximadamente segundo essa função aí do gráfico, que fornece o número de bactérias em milhares de bactérias por milímetro cúbico de sangue. No tempo, essa é a quantidade. Na verdade é uma concentração, né? Concentração de bactérias, porque é por volume. O gráfico da função encontra-se esboçado abaixo. O tempo está em horas, e a quantidade ele já falou, é milhares por milímetro cúbico. E o instante T0 corresponde ao momento do contágio. Bem, antes do contágio, não tinha nada, né? Não entrou em contato com a bactéria, por isso que começa lá do zero. E aí vai crescendo até certo instante, atingir um pico em 4.000 bactérias por milímetro cúbico. Aquele 4 está em milhares. E depois decresce. Que deve ter atuado aí, né? Ou é o ciclo natural mesmo. Então, com base nessas informações, considere as seguintes afirmações. A função Q de T é crescente no intervalo de 0 a 48. Então, vamos compartilhar isso aqui.
de 0 até 48. Fiz aqui. Afinal, não temos o livro. Eu, pelo menos, não tenho, né? Imagino que vocês também não tenham o livro aí virtual. Então, eu fiz aqui mais ou menos o gráfico aqui. Não tá tanto em escala, né? Lembra que eu falei de cuidar aqui, ó? Mas os números são mais importantes que as escalas. O 24, o 48 tá lá no dobro. Falou o seguinte. No intervalo de 0 a 48, que é esse intervalo aqui do 0 até o 48, a função é crescente. Mentira. Ela é crescente do 0 até o 24, aproximadamente. Não está falando que é exatamente no 24, mas aparentemente. Depois ela decresce. Que bom. Aí vai diminuindo os efeitos da bactéria. Então essa primeira aí é falsa. Falso. 2. A quantidade máxima de bactérias é atingida 24 horas após o contágio. Sim, ó, nós temos o tempo aqui. Aqui eu deixei em X, né, que é o padrão. Mas a gente sabe que aqui é T e aqui é Q. Aqui é T. Ele falou que o tempo está em horas. E você olha ali pelo gráfico, realmente 24 horas, né, o pico está basicamente em 24 horas. Não precisa de régua. Ele falou aproximadamente, está certo. Eu sei que não são 30 horas, não são 48, não são 12, é aproximadamente 24. Então isso aí é verdadeira. 60 horas após o contágio, a quantidade de bactérias está abaixo de 1.500 por milímetro cúbico. Lembrando, o que é 1.500? Vocês vão olhar ali no gráfico no 1,5, né? Que ali está em milhares. Então, sei lá, esse aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3, aqui é o 4. Vocês vão olhar, o 1.500 vai ser... Opa! 4 ali é o máximo, aproximadamente. 1.500 vão olhar aqui, ó, no 1,5. E vocês vão bater isso aqui, ó, fazer essa reta lá no 1,5, que representa 1.500. 60 horas, que ele nem mostra, mas 60 horas está aqui para frente. E ele só vai diminuindo, né? 60 horas após o contágio, a quantidade de bactérias está abaixo de 1.500. Sim, já fica abaixo antes mesmo de 48 horas. Aqui ele já atinge 1.500, né? Quanto que é aqui? Não sei. Não precisa ter uma escala muito boa. Pelo risquinho ali, tá me parecendo que é depois das 36 horas. Aproximadamente 40. Já em 40 horas atinge 1.500. Depois, então, só diminui. Então isso aí é verdadeiro. 60 horas vai estar lá embaixo. Me arrisco a dizer, pelo gráfico aqui, que está abaixo até de 500. Quem dirá abaixo de 1.500. Com certeza, verdadeira. Professor, Oi. antes de acabar, tem como você fazer a 5.1, a 5.2 e a 5.3? Não consegui fazer. Eu tinha marcado para fazer isso aí. Bora lá. Porque elas são juntas, né? Aham. 2 e 3. Tranquilinho. Mas vamos ver aqui, ó. Finalizar essa aqui. Tranquilo essa? Esse aqui é o Situações 1 da UFPR. Deixa eu ver. UFPR. Falei para você, já comentei. O UFPR, geralmente, as questões de matemática são tranquilas. Para aquela região lá, o que pega é o EM. E o EL também. Mas o UFPR, a federal em si, pelas questões em que eu vejo, bem tranquilas, hein? Essa aqui não tinha conta para fazer isso aqui. É só analisar o gráfico. Tranquilo? Deixa eu pegar aqui se eu já fiz esse... Peguem lá na página seguinte. 1, 2 e 3 falam do mesmo gráfico ali. Eu, inclusive, já tinha feito ele de antemão com os meus dotes do Paint. Depois de fazer um curso avançado ali. Consegui representar aqui, ó. Temos y em função de x. Só coloquei os pontos interessantes. Ele destacou ali pra gente 2 pontos. O menos 1 e 1, que é esse aqui da ponta. E lá da outra ponta, o 8 no x e 5 no y. 8 e 5.
Beleza, com isso tudo dá pra gente responder as 3 questões, só com esse gráfico aqui. Então temos aqui exercício 1, página 4. Vejamos. Assinale a alternativa que indica corretamente o valor de f de menos 1 mais f de 8. Então vamos lá, quanto que é f de menos 1? Qual é a imagem de menos 1? Eu não tenho equação, não precisa ter. Não sei que equação dá isso aqui. Ele só está pedindo. F de menos 1 é a imagem do menos 1. Qual é a imagem dele? Lembre-se, menos 1 é no x. Se eu jogo menos 1 no x, quanto dá no y? 1. 1. Olha ali. Joga menos 1 no x, bate no gráfico, dá em que y? 1. É o único valor que ele deu, basicamente, né? Um dos 2 únicos que ele deu. Não tem de onde você tirar esse valor, a não ser disso aqui. E ele pede também f de 8. Eu jogo x igual a 8, quanto que dá o y? Vai lá, joga x igual a 8, bateu, o y dá 5. O y é 5. O do 8 aqui, né? Pronto, ele quer saber f de menos 1 mais f de 8. Bem, f de menos 1 descobrimos que é 1, f de 8 descobrimos que é 5. Isso aqui dá 6. 1 mais 5 igual a 6, beleza. Essa é a questão 1, letra C. Tranquilo, não precisa de equação. A gente sabe substituir quando é equação também, né? Mas aqui nem tem. É só olhar o gráfico.